agradecemos a Jesus a bênção e a oportunidade de estarmos hoje aqui com os nossos companheiros. Infelizmente, na última semana, nós tivemos um óbito, um ente nosso querido, que desencarnou, e a gente foi emergencial, nós íamos ao Espírito Santo para nós estarmos juntos com os nossos outros entes para os sepultarmos. A morte é algo que nos envolve sempre, ela está muito junto de nós. Nós fazemos exames, fazemos análises, vamos a médico, tomamos muitos remédios e morremos em um acidente de trânsito ou desencarnamos de alguma outra forma. A gente evita ou se esforça em evitar, forma até uma ideia falsa de que vamos viver muitos anos, mas a gente vive os anos que a nossa vida foi organizada para viver. Ou vai antes até, se nós fizermos a opção por usarmos determinados elementos que nos levem antes da hora. E assim nós estivemos com os nossos entes queridos lá, os nossos familiares, para nos despedirmos de um corpo que foi aos 90 anos completamente lúcido no matrimônio de 60 anos. 62 anos de matrimônio. Algo difícil de se ver hoje em dia. E nós vimos a viúva, que vocês já podem imaginar a idade, chorando como se fosse uma menina a partir do seu companheiro. E foi muito bonito de ver que existe realmente relacionamentos que dão certo, famílias que funcionam, famílias que a gente vê funcionar. Essa é uma. Vir aqui à Casa Espírita é um exercício de reflexão para que nós venhamos experimentar a libertação. A gente não vem para a Casa Espírita para aliviar. A gente vem à Casa Espírita para ficar livre, libertar. Uma libertação que nos enseja uma possibilidade de sairmos daqui pensando diferente e voando diferente, fazendo opções pelos nossos caminhos. A gente ainda faz religião e faz ambiente religioso, chuveiro de Jesus. Eu já falei isso algumas vezes aqui, onde a gente entra sujo e Jesus limpa. E aí nós retornamos para o mundo lá fora limpos, até nós começarmos a adquirir novas impurezas na alma e voltarmos nesse domingo, o bom da Casa Espírita, que tem reunião domingo às 4, estava tomando 2 banhos por semana, e nós ouvimos companheiros que falam assim: não, hoje eu preciso ir ao centro que eu estou carregado, hoje eu preciso ir ao centro que eu sinto uma coisa estranha, ou seja, centro espírita é lixeira. A gente vem aqui para jogar no centro espírita tudo aquilo que está ruim na gente, e nós não conseguimos ainda, é um exercício. A gente fala isso para os companheiros, porque a gente fala isso para a gente mesmo. Nós não conseguimos ainda enxergar o centro espírita, o espiritismo, como chave de libertação para a gente. Mas de quê? Libertação de quê? Libertação de alma, de consciência. Ficarmos pessoas livres, que não sofram opressão, que não gerem opressão, que não façam repressão, que não estejam sujeitas à repressão. Quando nós falamos em escravizamento, não é só o que sofre, mas da mesma forma o que faz, o que limita, o que gera regras próprias sobre o direito de liberdade alheio. As obras espíritas, a obra de Allan Kardec, infelizmente é uma obra que o espírita não conhece, desconhece. Você fala para o sujeito assim: quando você já leu algum livro espírita? Ele fala: já li Violetas na Janela. Não, fulano, nós estamos falando assim de um livro espírita, uma das 5 obras básicas de Allan Kardec, principiando pela obra Primeiro Livro dos Espíritos. Ah, mas aquilo é muito chato. É um livro maçante, é um livro difícil de nós lermos, é um livro que ressalta, usa um vocabulário diferente, que nós não estamos acostumados a utilizar. Bem, em primeiro lugar, esse aspecto
que diz respeito ao vocabulário, é um livro que tem um vocabulário simples e a FEB vem, ao longo dos anos, refazendo as traduções para fazer um ajuste de vocabulário ao que a gente acessa hoje. Mas o mais difícil que eu percebo em um livro dos Espíritos, e que está relacionado à libertação, é que nós somos oriundos de religiões onde nós vivíamos sobre um cabresto. Nós tínhamos alguém que dizia assim: isso que você fez é errado e você vai para o inferno porque você fez isso. Aí você tinha um surto e perguntava: mas Senhor, o que eu faço para não ir para o inferno? Então você vai lá, reza X orações, reza mais outras X orações, paga uma indulgência que se fez em alguma época e então nós vamos te dar a libertação. Ou então você usa aquele óleo, você usa o negocinho, você usa o paninho, algo que te dê a libertação. Nós somos indivíduos que até no mecanismo religioso nós somos aprisionados a um cabresto, a um cajado. A gente ainda espera alguém que vá na nossa frente com um cajado abrindo o mar para a gente passar. A obra espírita, ela é distintiva, ela se difere justamente porque ela mata essa ideia de um cajado. Ela mata aquele homem que vai à frente e ela diz que você tem que ser responsável, você, por abrir o mar para você passar. Quando a gente lê a obra espírita, o livro dos Espíritos, você lê ali a sua possibilidade de gerenciar, de autogerenciar sua vida espiritual e oferecer à sua própria vida uma libertação que chega e advém do conhecimento aurido ali. Existe uma dificuldade enorme, uma resistência enorme em nós nos autoguiarmos. Porque se nós nos autoguiarmos, passaremos a ser responsáveis pelos nossos atos. E se for George Maurício quem me guia, se eu errar, ele é culpado. Poxa, George, eu segui a sua orientação, eu fui naquilo que você me falou, e o buraco estava ali, o buraco enorme, George. Né? Eu volto aqui na sessão mediúnica para te dizer isso, porque eu morri naquele buraco, inclusive, que estava ali. Então ali eu volto, e isso daí a gente afirma para o mundo, para o outro, para Deus, que se a gente é infeliz, a culpa é do outro que nos guiou mal, que nos deu uma orientação ruim. Ser espírita é tirar do outro a responsabilidade de que você evolui. Então ser espírita é tornar-se livre. O espiritismo liberta. Ele não oprime, ele não cerceia, ele não reprime, ele não formata regras, ele não formata um sistema que te regula, mas ele orienta você sobre as ações e as devidas reações naquilo que você faz na sua vida, naquilo que você realiza na sua vida. Assim sendo, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente lê um indivíduo encarnado, Allan Kardec, e aqueles que estavam junto a eles, perguntando ao mundo invisível sobre o mundo invisível e sobre a nossa vida aqui e as nossas ideias com relação ao mundo invisível. Alguns espíritas mal informados, que não leem as obras espíritas, abrem o Livro dos Espíritos e falam assim: mas meu Deus, Allan Kardec falou sobre este assunto, o duelo. O duelo nem existe mais. As pessoas naquela época, elas apanhavam armas e a gente não consegue entender e duela-se hoje usando outras armas e outros recursos. E a nossa função é tirar da letra, que só a letra mata ou é inútil, mas tirarmos da letra a mensagem que vivifica, o espírito que vivifica. Assim sendo, quando a gente vai ler em Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, as questões ligadas ao processo de escravizamento, a escravidão, a gente fica logo se perguntando: o que esse homem doido vai escrever numa época sobre algo que a Europa já havia
retirado na sua parte maior, mas que outras regiões ainda não. É preciso que se diga que quando o Livro dos Espíritos sai falando sobre esse assunto, o Brasil ainda tinha o regime que mantinha aqui os escravos. E é até um outro erro nosso, uma perspectiva errada nossa, porque a gente, ao falar em escravidão, relaciona ela com o negro, porque isso é uma perspectiva nossa. Mas a escravidão é algo que sempre existiu, que sempre houve, que houveram em outras regiões, em outros lugares, em outros países, com aquelas raças que tinham ali. A nossa relação foram os portugueses que foram buscar na África mão de obra para fazer esse país acontecer de alguma maneira, porque os índios que tinham aqui se rebelavam e iam até a morte mesmo e não aceitavam aquilo. E aí a gente fala de um livro lançado em 1857, que foi, essas perguntas foram redigidas 31 anos antes de que a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea. Assim sendo, esse livro já vem falando de algo ligado a um quê particular que nós brasileiros vivíamos à época. E os nossos companheiros menos avisados, que muitas vezes alargam que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e é uma questão muito difícil nós avaliarmos se realmente vivemos esse mecanismo de raça livre, de pessoas livres, porque o que a princesa Isabel fez na sua síntese foi retirar aqueles homens de uma senzala e botá-los num morro, numa favela, escondidos ali. Realmente ela teria vivenciado uma Lei Áurea, o Brasil teria vivenciado uma Lei Áurea, se aqueles homens tivessem saído dali daquela senzala e tivessem tido uma oportunidade para se equivalerem em informações e recursos ao restante dos homens que existiam naquela época. E a Lei Áurea não funcionou ainda de uma forma tão forte que, se nós olharmos aqui dentro, nós vamos ver que nós somos 98% brancos. Nós não colocamos, não permitimos, não abrimos ainda para as reuniões de uma maneira mais ampla, até porque se chega no centro espírita um miserável, negro, em dificuldade, nós chamamos ele com muito amor, não sei, nós somos assim: meu irmão, a sua reunião não é essa. Você tem que vir aqui no sábado, às tantas horas, porque tem pessoas aqui, para nós distribuirmos a nossa sopa. O pobre tem que gostar de sopa. Ele não tem direito. Aí quando você fala para o pobre assim: meu Deus, mas ele fala assim, o pobre fala para você assim: eu não gosto de sopa, eu gosto de carne. Então você não tem o direito de gostar de carne, porque você é pobre. Porque você vive mal, e quem vive mal tem que se saciar com sopa. O que é uma ideia de senzala que nós carregamos na nossa alma. É um processo para a gente. Se um mendigo de rua te busca e fala assim: moço, me paga um hambúrguer com a Fanta laranja. Mas como? Eu quero te pagar um café com biscoitinho, com pão e manteiga. E olhe lá, as pessoas não têm o direito de ansiar, querer. Nós exercemos o direito de dizer que não temos o recurso, mas a gente regula, porque a senzala não saiu da gente. Não saiu. Você compra um apartamento chiquetérrimo, lindérrimo, num lugar lindérrimo, você espera que o seu vizinho seja pelo menos loiro ou aloirado e tenha olhos azuis. Se ele for negro ou mulato, você logo pensa que ele é jogador de futebol, bicheiro, ou é o caseiro, que o dono não está, nunca apareceu, está tomando conta. Isso daí é a mente nossa que vive na senzala e que não há lei áurea nenhuma, lei nenhuma que tire isso de dentro de nós. A coisa séria, ela é de maneira tão séria que quando nós vemos um negro que dá certo, que se forma, que vive bem, que faz recursos, a gente olha para ele como um ET.
você é um exemplo para todo mundo. E a gente fala isso, como que diz assim, olha, que da onde você veio, aonde você está, como você andou, como você cresceu, como você é gente, agora você é gente. E as pessoas, elas dizem isso. Outro dia eu vi no Facebook uma coisa tão estúpida: se você tem um amigo negro, compartilha. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu tenho amigos, eles são preto, branco, roxo, de bolinha, mas as próprias pessoas, elas acham que se elas compartilharem, elas estão insuflando as pessoas a gostarem. Olha, eu tenho, olha como eu sou bom, olha como eu os aceito, como eles estão lá na senzala, e eu digo que eles vêm à sala de vez em quando. Isso é algo que está na gente ainda e que nós não tiramos da gente ainda, né? Se a gente vê um negro que é bom, fala assim, mas ele é um negro de alma branca, porque os brancos são bons. Mas a gente fala isso na estupidez, na ignorância de senzala, uma senzala que está dentro da gente, porque ela acabou ontem, ela terminou ontem. Só que a gente, às vezes, nós ficamos assim, porque o governo precisa fazer uma lei. Leis, elas só funcionam quando elas estão na nossa consciência. E se a lei existir na sua consciência, você não precisa que ela exista para nada. Ela não precisa que exista a lei. Por que você formata uma lei? Você formata uma lei para fazer um alerta. Quando esse alerta vigora, isso se encerra, porque isso já faz parte integrante de nós humanos. Mas a gente fica assim ainda hoje. E é esquisito, porque a gente que é espírita, é libertário, que diz que as pessoas são iguais, que não há diferença entre nós, mas nós falamos isso. Mas nós não sentimos isso. Nós não presenciamos isso. A gente, ainda quando está em um ônibus, se sentar ao próximo a nós, uma pessoa diferente, né? A gente já reage, porque a senzala está na gente ainda, ela não acabou, e vamos precisar de mais alguns séculos até nós começarmos a resolver isso em nós, até nós começarmos a de verdade alcançar que não há essa diferença. E assim Allan Kardec indaga aos espíritos se existem homens que estejam, que existam, que vivam sujeitos ao mando do outro. Assim, será que não tem ninguém para ser meu, né, nesse mundo do Senhor? Alguém que eu possua, que eu possa dar as minhas ordens? Ele diz que não existe, que as pessoas são iguais, que os espíritos são iguais, que as oportunidades são iguais. Elas existem da mesma forma, e que se nós distanciarmos isso, diferenciarmos isso, a gente vai estar afirmando que existem pessoas que vieram com uma função de sobressair-se a outros e ter o poder de mando sobre os outros. Aí a gente vai falar assim, mas isso já acabou. Isso não acabou não, gente. A gente ainda acredita que nós somos elite. Alguém aqui já usou alguma vez a frase, você sabe com quem vocês estão falando? Alguém já usou? A pessoa que fala isso, ela se sente diferente da outra pessoa que está na frente dela. Ela se sente que ela tem a força moral, financeira, social, espiritual, o que quer que seja, para inserir o outro no nível abaixo. Sempre que nós usamos essa frase, nós estamos dizendo que eu, em relação a você, lhe acho uma situação favorável, melhor, e que a sua função é simplesmente estar abaixo de mim, submetendo-se ao que eu penso, ao que eu quero e que eu anseio. Sempre que nós falamos esta frase, a gente faz isso. A gente sobe, ou pensa que sobe, distancia-se em relação ao outro. A gente forma esse abismo em relação ao outro. Recentemente a gente viu uma senhora no Rio que a polícia a parou. Ela fez um escândalo, que ela reformava o PP, que ela era arquiteta, e que ela ia ligar, e que ela ia chamar. Isso é a natureza de senhor, de engenho,
que existe em pessoas ainda. A gente vê indivíduos que fazem uma prova pública, assumem uma função melhorzinha e eles mudam, eles não mudam, eles assumem a personalidade de força que não conseguiam antes porque não se julgavam numa situação que lhes dava isso. A pessoa virou isso e tipo, outra pessoa, não, ela é a mesma pessoa. Só que aquilo veio. Assim, Allan Kardec ele segue dizendo que há lugares onde esse método de nós aprendermos pessoas, escravizarmos pessoas, isso era um hábito vivido ali. E se esses indivíduos que exerciam esse hábito, se eles não tinham assim um abrandamento sobre os seus equívocos, né? E os espíritos vão lá e respondem: o mal sempre há o mal. E isso serve como uma frase para qualquer um de nós. Tudo que você fizer errado é erro, ainda que você consiga e pense e justifique o seu erro com ajuste nas regras da vida. Fazer o erro é fazer o erro. Então eles respondem o seguinte: olha, o mal é o mal. É óbvio que aonde há hábitos, aonde há determinados hábitos, nós vamos abrandar. Mas à medida que o homem evolui, que o espírito evolui, ele começa a enxergar que aquele hábito é nocivo, que aquele hábito ele é ruim, que aquele hábito faz mal a ele e faz mal aos outros que estão inseridos ali. Então, ainda que seja um hábito, não quer dizer que é um hábito correto, não quer dizer que seja um hábito certo. É mais ou menos assim. A gente, sei lá, tem um hábito de usar o entorpecente X, fumãozinho. Tem espírita que ainda fuma uma maconhazinha aos domingos para relaxar. Acreditem. Aí vai fazer: eu fumo com o meu dia, não faço mal a ninguém. Faz sim, que você estimula o tráfico. Afinal de contas, você não adquiriu a maconha, né, pela uma loja virtual, americana.com, pelo Magazine Luiza, que veio com a nota fiscal. Você pediu a alguém que fosse num lugarzinho escondido comprar o seu futunzinho, que chegou ali bonitinho, limpinho, bacaninha, mas que você fomenta todo o narcotráfico que existe aqui. Acreditem, tem muita gente, mas é pouca não, gente. Porque na minha época de menino, o maconheiro era bandido. Hoje o maconheiro é médico, é advogado, é engenheiro, tem carro do ano, são os seus filhos. Você fuma para relaxar. E nesse relax você fomenta toda a onda de violência que existe aí. Aí nós começamos a justificar que nós fazemos isso porque o governo é ruim, porque eu estou infeliz, porque o outro é isso e aquilo. Bem, você usa equívocos para justificar os seus equívocos. Então os espíritos vão dizer o seguinte: que mal é mal e que erro é erro, e que se você resolver assumir-se um maconheiro de primeiro e mudar para Holanda, os seus neurônios vão se desfazer do mesmo jeito com a maconha europeia. Você vai sentir todas as reações em Amsterdã com a maconha macaense. Aquilo tudo vai funcionar do mesmo jeito, porque o corpo é assim. Não é porque você muda para um lugar onde a regra é diferente que as reações daquilo vão ser diferentes. A lei, ela é única. As leis físicas, morais, éticas, elas não vivenciam mudanças segundo a região onde vive. Allan Kardec era um chato. Eu até vou dizer para vocês, tem hora que nós lemos a obra espírita, é chatíssima, Cristian, porque ele insiste, mas ele diz assim: mas existem diferenças em aptidões humanas. Tem aquelas pessoas que nascem com uma possibilidade maior, que enxergam mais longe, que desenvolvem as coisas com mais rapidez, e tem aqueles outros que não seguem, que não avançam. É mais ou menos assim: numa terra de cego, quem tem um olho é rei. Então ele pergunta isso aos nossos amigos invisíveis: se essas pessoas mais bem equipadas, se elas não têm
o direito, entre aspas, de inferirem, de agirem sobre aqueles companheiros menos equipados. Ele diz o seguinte: não, as pessoas que estão mais bem equipadas têm a função de ajudar a equipar os que estão menos equipados. Então, se você chega numa região aonde você é diferente ali, tem umas chances diferentes, umas possibilidades, um saber diferente, a sua função é dividir e replicar e ajudar aquelas pessoas a aprenderem, a chegarem no aspecto de vida que você quer, que você alcançou. Só que a gente percebe bem a diferença, né? A gente vive bem aqui na cidade, aí a gente compra um sítio na roça. Aí vamos pegar aquele nosso automóvel bacana e vamos lá na roça, né? Aí chegamos lá, o nosso funcionário, nossa faxineira, nosso capataz, o que seja, aquela pessoa que luta com dificuldade, logo quando ele vê o seu carro, ele chama de quê? O doutor, porque eles chamam a gente de doutor pelo carro, não pelo título, porque eles acham que só para você ter um carro daquele você é doutor. Você com aquele seu Jeep, já acha, é doutor em qualquer lugar na roça. Aí você chega ali, doutor, aí você gosta daquele doutor. Aí a sua funcionária logo vai fazer o que você gosta, do jeito que você gosta, arruma a casa da forma que você gosta. De repente você começa a libertar o Senhor de engenho dentro de você. Você começa a se sentir num lugar que é seu. Aí você vai e manda o cara, que é seu servo, está do seu, assim, junto de você, limpar uma área, pegar uma enxada, capinar uma área de 800 metros, 1000 metros. Aqui, se você pegar uma enxada, pedir um cara para capinar 1000 metros, ele vai te pedir uns R$1.200 com essa solina em cima. Aí você vai, manda ele capinar os 1000 metros, pega R$100 e dá para ele fica feliz. Aí você vai, e você sabe que aqui, aquele mesmo serviço, no lugar de pessoas informadas, que sabem que é possibilidade, aquilo vai te custar R$1.200. Aí o que você faz? Você começa a retirar o cara da roça para vir fazer o serviço aqui. E você vai ganhando dinheiro em cima dele, manda ele capinar e limpar, e você leva um por fora, você usa a força daquele indivíduo para virar receita para a sua vida. E você se acha bom, porque você pega uma roupinha que tem no seu armário e leva para o seu funcionário da roça no final de semana, porque ele tem que ficar ali. O lugar dele viver é ali. E ainda fala assim, ele é da família. Ele é como se fosse da família. Então você dá para os seus filhos roupa usada, né? Você faz esses aspectos, né? Essas coisas que a gente fala, né? Como se fosse da família. Aí ele está lá sábado te esperando o dia inteiro, no domingo te esperando o dia inteiro, na segunda ele te espera o dia inteiro. Ele está sempre disponível como se fosse um servo mesmo. E a gente gosta disso. A gente gosta de saber que alguém está em submissão a gente. E isso são resíduos de escravidão que existem em nós. A gente tem satisfação em alguém que nos olha abaixando os olhos, que tenha qualquer tipo de receio de nós. Nós não nos acostumamos a nos olhar nos olhos e entender que aquele que te serve é igual a você em possibilidades. Foi feito da mesma forma que você. A gente ainda rejeita isso. Aí Allan Kardec, terrível, pergunta assim: mas espíritos amigos, tem aqui esses senhores das suas terras que zelam bem pelos seus escravos, o alimentam, o vestem, lhes dão um lugar para que possam repousar e dormir, descansar, né? Estão ali. Aí eles vão responder assim: mas essas pessoas fazem o mesmo com as suas vacas, com os seus cavalos e bois, porque eles sabem que se zelarem por aqueles animais, eles vão valer mais, como vão lhes devolver mais, vão lhes oferecer mais, porque estão saudáveis, descansados
repousados. Allan Kardec não dava um minuto de trégua aos nossos amigos invisíveis, e os nossos amigos invisíveis mandavam logo sempre a resposta, o chute na canela, que fazia as pessoas refletirem que a pessoa tem que ser livre, que o ser tem que ser livre, que nós precisamos oferecer às pessoas o direito de ser livre. Você tem uma empregada doméstica na sua residência, ela está com você há 20 anos. Aí um dia ela fala com você assim: Lívia, eu vou embora. Você não vai fazer isso comigo. Vou, Lívia, eu me formei, tenho um diploma, mas você fez pelas minhas costas. Não, eu só quis crescer e eu não sou sua, eu sou livre. Mas como eu vou ficar sem o seu arroz com feijão? Como eu vou ficar sem a maneira que você arruma? Como eu vou ficar? E as pessoas, elas gostam de receber e ter aquilo para junto dela a vida inteira. A gente não ajuda a pessoa que está em determinada fase, em uma situação inferior, para que aquela pessoa venha se tornar alguém um pouco mais que avance no aspecto de vida onde vive. A gente aprisiona e fala mesmo: ela está comigo há 40 anos, ela dorme no quartinho lá de trás há 40 anos, ela dorme com a gente, ela não tem férias, porque ela não tem vontade de dialogar que você tem na sua casa. Um servo remunerado, escravizado, que você mesmo não estimula a liberdade. Nós chegamos para as pessoas que nos servem, falando: você vai ficar assim até quando? Até que dia a sua vida vai ser limpar o meu banheiro, tirar o meu papel higiênico, fazer a minha comida? Você não tem perspectiva alguma além disso. Tem, mas vou fazer como? Eu vou te ajudar, porque eu sou espírita. E a minha função é fazer com que você avance, com que você ascenda, com que você descubra a possibilidade de ir a Buenos Aires, de ir ao sul, a Gramado, que com o salário que eu te pago, você não vai nunca. Eu quero que um dia você vá a Nova York, Broadway, ver um show na Broadway, que eu já fui, fulano foi. Eu quero que você vá a Londres, eu quero que você avance. Mas não, aí a gente vai falar assim: está comigo a vida inteira, cuido tão bem. Não, cuidar bem é dar à pessoa o direito dela estar no lugar que nós estamos, ela avançar como a gente avança. Por que é que a gente não faz isso? Porque a senzala está dentro de nós. Ainda falamos assim: se você for embora, você quebra as minhas duas pernas. Eu não vou sair para que lado, eu vou, vai sim. As senhoras de engenho, quando as suas negras foram embora, elas tiveram que arrumar um jeito e seguir a sua vida, dar um jeito na vida. Mas o ser humano e o espírita, ele acredita que aqueles que estão em seu serviço devem muitas vezes ficar sempre ali. Chamaram como dizer: agora eu resolvi que a minha função enquanto ser humano é ajudar você a chegar num lugar melhor, como uma pessoa digna, que vive de forma digna, que ascende, que tem chances que eu tenho, que a minha família tem, e que por te amar eu quero que você viva. E o pior é o seguinte: um dia ela arruma um outro emprego e fala assim: ingrata, depois de tudo que eu fiz, dei televisão, dei geladeira, tudo era usado. Você vai comprando os novos, aquelas plantas de LED, tinha que dar para alguém, é para ela que você deu. Comprou uma broche free, daquela bacana, inox, né? Tem que dar para alguém, para ela, que você, porque estava próximo de você, né? Arrumou uma carrocinha, um carroceiro. Ainda tem carroceiro aqui em Macaé, gente? O carroceiro vai buscar na sua casa, ainda pagou os R$50, a geladeira ainda botou gás para ela chegar lá e está funcionando. A gente não gosta de ver quando a pessoa fala assim: eu vou sair, eu melhorei, eu vou avançar. Então um susto, ela não pode melhorar, ela não pode me deixar, ela não pode ir embora. E isso é a natureza humana, que aprisiona os nossos animais, né, gente? Nós amamos os animais, a gente ama os animais. Eu gosto de animal,
tem vários amigos aqui que amam seus animais. Mas ainda é um exercício que a gente faz em aprisionar. Você fala assim, esse bicho vive na minha residência como se fosse um filho. Mas ele não é seu filho. Ele é um bicho. Ele tem, no processo espiritual ascensional, necessidade de dividir os seus genes, de replicar os seus genes, de se multiplicar e de viver segundo o animal vive. Não estou falando aos companheiros, cheguem em casa, abrem suas portas, soltem os seus bichos. Mas eu estou falando para os companheiros para começar a pensar antes de nós conquistarmos novos animais para que nos sirvam. Veja, quando eu chego, ele me cheira a mão, ele me lambe a mão, ele se joga em cima na minha frente. Isso tudo nos dá aquela sensação como ele me ama e como ele me serve, como ele está do meu lado quando eu sofro, como ele está me cercando. São ideias aprisionantes ainda. Ah, mas a gente ama aqueles bichos. Exatamente, Allan Kardec fala lá para os espíritos, mas eles zelam por aqueles seres. É a mesma coisa fazem, porque eles lhes dão algo de volta. Agora, se aqueles animais começarem a ficar nervosos, irritadiços e adoecerem, as pessoas se livram. Muitas vezes, como se aquilo não tivesse tido uma representação alguma nas suas vidas. A gente ainda sente isso. Temos que ter algo para ser nosso. O meu cachorro, o meu gato não vou falar não, o meu gato, o meu peixinho, o meu passarinho, a minha ave canta para mim. Quando eu chego e meu passarinho me vê, ele canta feliz, de repente pedindo a você, abra a gaiola para eu ir embora. Aí quando você abre a gaiola, aí você fala assim, você está vendo? Abri a gaiola, ele não foi. Ah, mas ali ele tem água, ele tem alpiste, você deu uma mexida completa nos seus sistemas de bicho. Ele vai ter que reaprender a viver daquela maneira. Mas a gente gosta, e é esquisito ainda, que eu fico vendo como a gente almeja a liberdade, mas nesse almejar a liberdade, como a gente ainda escraviza, limita, cerceia, tira do outro o direito de ser livre e expressar a sua vida. O que nós precisamos sempre relatar e alertar aos nossos irmãos racionais é que a liberdade, ela vem com o ônus da responsabilidade. Nós não estamos aqui falando de forma alguma, façam o que quiserem, sejam livres e é bom. Não. Façam o que quiserem, sejam livres, mas tenham ciência que os seus atos implicam em reações e que essas reações vão pertencer a gente que está aí vivendo. Assim, nós temos que repensar sobre a escravidão e as formas que ela se manifesta. E a forma mais antiga que existe é a escravidão física. A escravidão que o forte exerce sobre o fraco. Seja esse forte da maneira que for, seja esse forte da forma que for, seja o forte de força física, seja o forte de força econômica, seja o forte de força social, cultural, qualquer que seja. Tem pessoas que quando a gente chega próximo, a primeira aspecto que a pessoa fala para você, olá, uma boa noite. Outro dia eu fui num centro espírita, uma casa espírita lá, aí a companheira, quando eu acabei de falar, ela me fez um elogio e disse assim, eu sou médica, e deu a especialidade dela. Eu falei, gente, eu sou técnico de contabilidade, fiquei com a vergonha de falar pela minha profissão, porque ela era médica, tinha diploma, doutora, tá entendendo? Eu fiquei tentando pensar, por que é que ela tinha me dito que ela tinha um título. Nós estávamos numa instituição espírita, eu acho que ela pensava que ela ia fortalecer o elogio. Quem está elogiando a você não é um técnico em contabilidade, é um médico. Então o elogio é distinto, porque ela achei que ela estava pensando naquela perspectiva, porque a gente é assim, aí entra aqui uma pessoa eminente, cutuca, você viu quem veio hoje aqui de baixo? Doutor fulano de tal, 400 de Macaé, da dona de Bexiga e da Beira toda, a família, aí a gente vai
e temos que, nossa casa está bem. Veja como a mente humana é esquisita. A gente valoriza isso, e isso é daquela época de senzala, de feudos, onde as pessoas que detinham poder, dinheiro, recursos, nomes, a gente ri, mas é para se envergonhar. Eu me envergonho, porque no fundo eu fico pensando assim, meu Deus do céu, a gente ainda infelizmente, avalia o outro por essas visões. Então nós temos uma escravidão física, onde há uma força maior, ou alguém que se julga com força maior, exercendo uma força sobre as pessoas que estão eminentemente mais frágeis. Quando alguém quer te informar alguma coisa, Lívia, e diz assim, aí fala com você uma coisa, Lívia, isso assim, fala, eu não sei se isso é assim mesmo, não. Falo, Lívia, que é isso, Lívia? Sou formado nisso, com a pós-graduação, mestrado, não sei o que você faz naquela hora. Ou seja, ele exerce uma força em cima de você, ele não está disposto a ouvir, a dialogar. Ele está disposto a te enfiar algo e você precisa aceitar, porque ele sabe e você não. Aí eu falei, mas eu li muita Barça. Alguém que já leu a Barça? Na Barça tinha muita coisa disso, aprendi muita coisa na Barça e discuto com você no tempo, porque eu já li muito na Barça. Eu sou metido. Se você falar que você tem título, eu fico uma fera. Acho que eu recebo até um espírito daquela área só para discutir. Fico nervoso, porque acho que eu fiquei muitos anos detido em uma senzala. Então hoje, se você quiser me fazer uma limitação, eu enlouqueço. A gente tem os métodos de escravizamento que se formatam em leis, né? Mas de que forma isso? Bem, a gente tem as nações que limitam as vidas. Aí você fala assim, os espíritas e brasileiros, nós precisamos adotar o sistema da China, um filho para cada um, no morro, né? Nós vamos subir o morro e tem, olha, a coisa tão louca, Jorge Maurício, a coisa tão perturbada, que o companheiro espírita, ele afirma que a gente precisa pegar esse pessoal que mora em favela, que tem 8 filhos, invadir a casa da pessoa e ligar na marra. Igual nós fizemos com o gato da gente, com o cachorro da gente. Espírita que advoga e fala que isso, que a China, gente, nós não temos o direito de nos meter num ventre. Se você, olha a coisa séria, você fala assim, quando o governo ensaia em liberar o aborto, o espírita se ouriça, os religiosos se ouriçam. Nós não podemos permitir que o governo libere o aborto. A impressão que dá é que ninguém faz aborto. A impressão que existe é que ninguém, certamente aqui dentro, pelo menos uma senhora já fez um aborto, ou pelo menos um homem que está aqui dentro já insuflou uma namoradinha a fazer um aborto. Pelo menos uma situação. Aqui dentro nós não temos, porque isso está aí fora. Então nós não temos que formar leis que tiram, temos que orientar as pessoas, educar. Isso está muita apurrinhação. Então, quando o governo ensaia em aliviar as perspectivas com relação ao aborto, o espírita, em favor da família, se lembra, mas se o espírita ele é em favor da família, ele vai procurar uma miserável que está esperando um filho e vai sentar com aquela mulher, conversar com aquela mulher, o que ela sabe sobre métodos para evitar seus filhos. Começa aí. E depois aquela mulher vai falar assim, mas eu quero retirar. Não, você não vai retirar. Nós vamos arrumar um jeito que você gere esse filho, tenha esse filho. Nós vamos procurar alguém que queira receber um filho no seu lar. Não é formando uma lei ou impedindo algo que você nega aquilo. Isso é burrice. E a gente sabe disso. Porque na nossa rua, no nosso vizinho, alguém fez um aborto essa semana. Então nós formamos leis inúteis, porque na hora que você tem o desespero, você faz mesmo. Porque falta orientação, porque falta auxílio, porque falta uma mão que chegue junto e diga assim, olha, nós vamos seguir junto com você, vamos ajudar a você, vamos orientar você. E muitas vezes a gente fazendo isso, o medo se dissipa e a mãe assume aquele filho.
sem que faça esse mecanismo. A gente vê, então, que a gente quer resolver problemas de falta de educação com lei. E a gente não resolve má educação com lei. Nós resolvemos má educação educando, fazendo uma orientação e desenvolvendo em indivíduos mecanismos para que eles sejam livres e lúcidos sobre aquilo que fizerem. Sejam lúcidos. Olha, se você tirar, isso daí não é seu, está sendo formado no seu corpo, mas é um corpo de fora. Eu não tenho como impedir você de fazer isso, mas eu tenho como dizer a você que isso é um assassinato. Eu tenho como ajudar você a gerar essa vida, a alimentar, a vestir, para quando essa vida vier, e nós vamos ver depois com você que fim vai dar essa criança. A gente não resolve as dificuldades que nós achamos hoje ligadas à educação com a lei, mas o espírita ainda acha que ele vai poder regular as pessoas com a lei. E isso não funciona assim, a gente precisa repensar isso. Nós temos ainda a escravidão moral. Como é que funciona isso? A escravidão moral é algo que faz com que o mundo não funcione. A sociedade não anda escravizada por esse aspecto. De que forma? Eu chego um dia para a Lívia e falo assim: Lívia, você é minha amiga, minha confidente. Eu tenho algo a meu respeito muito sério que eu vou te contar. Aí você fala: Marcelo, fala comigo, porque aqui fica. Eu não vou nem filmar o que você vai me contar, porque vai ficar aqui. Aí eu vou e revelo a Lívia algo que eu fiz de muito errado numa determinada época de minha vida. Aí ele vai falar assim: Marcelo, que é isso? As pessoas se equivocam. Ai, que bom que você está ouvindo e compreendendo. Passa-se o tempo, um dia a Lívia faz algo errado, vida. Aí eu falo para ele: Lívia, mas Lívia, isso está errado. Marcelo, quem é você? Vai me dizer alguma coisa sobre certo e errado. Você esqueceu que eu sei quem é você, Marcelo? Que eu te conheço lá de casa? Daquele diazinho choroso, fazendo a vítima. Olha só, naquele momento ela estava me entendendo. Agora já virei o canalha. Que choroso lá em casa, você me disse aqui. Marcelo, coloque-se no seu lugar. O que nós vivemos hoje? Nós vivemos um mundo morno. Ninguém consegue interferir em ninguém. Porque sempre que nós vamos falar algo para alguém, alguém nos devolve dizendo que somos ruins. Vivemos num mundo onde as pessoas não têm direito de falar para as outras que mesmo com os seus erros, aquilo que você faz é ruim. Você fuma, o seu filho inicia o hábito de fumar, o vício de fumar. Aí ele chega para você, chega para o seu filho e fala assim: meu filho, fumar é algo tão ruim, papai, para com isso. E você com esse cigarrinho na boca, meu filho, você não sabe a luta, eu estou há 20 anos tentando jogar essa porcaria fora e não consigo. Então, meu filho, eu tenho que te dizer, isso é uma porcaria. Isso é um lixo, ainda custa R$6 por dia. Para quem fuma pelo menos um maço ao dia. Meu filho, papai está te dizendo isso porque ele sabe o quanto seu mal gema, que aprende, que limita, que cerceia. E eu não queria que você vivesse isso, ainda que eu tivesse o meu vício. Nós temos o direito de falar isso para as pessoas com quem a gente se relaciona e ama, sem que eu ouça isso. Você se divorcia, seu filho se casa, aí o matrimônio começa a ficar difícil. Aí você fala: meu filho, não separa. Papai, você já está no 5º casamento, está me dizendo para eu não me separar. Meu filho, estou pagando 20% para cada um dos seus 5 irmãos por cada mulher. E outro negócio, nunca mais consegui reunir você e os seus irmãos numa festa de final de ano, no Natal ou em um ano novo. Nós não conseguimos sentar juntos para fazer nossas refeições. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu não consigo me dividir em 5 residências para estar com essas pessoas. Então eu fiz os meus exercícios e ainda que eu tenha feito os meus esforços, eu vi que ao finalizar isso tudo, somando numa vertente egoísta, eu deixei 5 lares sem a minha presença física em busca da minha felicidade, o meu ato de ser feliz, que é um direito, mas encerra um ônus. O ônus nós não conseguimos dividir esses mecanismos.
partilhar esses mecanismos familiares tão fundamentais para os nossos filhos. E ali você fala assim, meu Deus, mas como é que eu vou falar? Eu vou falar, porque até o meu equívoco é uma experiência. A minha luta é uma experiência, eu preciso te contar da minha experiência. E você vai me escutar. Eu não sou santo, mas eu te amo. E te amando eu vou falar. O que a gente vive hoje? Vive um universo que é uma omissão. Você vê, mas não, ninguém fala mais nada para ninguém. Você deixa o outro se ferrar sozinho, simplesmente pelo medo de que os seus males apareçam naquela hora que você for fazer a interferência. Que isso? Te conheço, Lívia, ó, desde daquele período lá na Aroeira. Aí você fala, me conhece mesmo. A gente fica com medo, o que a gente faz? Na verdade, nós somos oprimidos pela sociedade e oprimimos a sociedade para não ficarmos por baixo. Como ela limita a gente, o que a gente faz? A gente utiliza o mesmo recurso para fazer essa opressão no outro. Esse é escravizamento. E, gente, a Lei Áurea não liberta isso. A Lei Áurea não deu essa libertação para a gente e nem vai dar nunca, porque isso está relacionado à alma. E, por fim, a última imagem de escravizamento é o psicológico. O escravizamento que a força faz, que a lei faz e que as nossas relações faz, é um escravizamento que vem de fora. Mas o psicológico é aquele auto-escravizamento. Quem sou eu para merecer ser feliz? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, coisa nenhuma, eu não tenho o direito de voar, porque eu errei, porque eu fiz o mal, porque eu não rezo, porque eu não sei cantar o hino de Francisco de Assis, porque eu não vou às sessões, porque então eu não tenho direito de nada. E esses indivíduos que têm um escravizamento psicológico vivem uma coisa séria de uma maneira tão exagerada que funciona mais ou menos assim. Quando a coisa começa a dar certo na vida dessas pessoas, elas arregalam o olho, elas ficam infelizes. Aí eu falo assim, fulano, mas está tudo funcionando, você está com dinheirinho, está fazendo uma viagem, você está com saúde, a sua família está bem, e você sabe, porque eu não acredito que eu tenha o direito de usufruir isso. E nós temos um conjunto de pessoas que quanto mais a vida funciona, dá certo, mais elas rejeitam isso com base no seu ontem, no seu passado, que de uma certa forma lhes aprisiona. O escravizamento, que vai muito além dessa questão de negros e de brancos, e de viver numa senzala ou viver numa determinada região, é algo que está inserido nas almas humanas, é o que é nosso. A gente escraviza e se deixa escravizar sempre em função dos acordos com o mundo onde a gente vive. Aí você vai dizer, mas é impossível ser livre. Bem, às vezes é impossível ser livre com 8 mil reais de ordenado por mês, mas você dá para ser livre com 800 reais por mês. Aí, mas você fala, mas se eu for livre com 8 mil, aí você arruma um emprego de 8 mil. A primeira coisa que a empresa te faz, ela te bota um rádio na mão. E se você ganha 8 mil, eles vão te ligar a hora que eles quiserem, no dia que eles quiserem, no momento que eles quiserem, e você começa a achar que eles têm direito sobre aquilo. Porque os 8 mil foi o valor que você botou que valia a sua vida para aquilo ali. O preço que você fez naquilo ali. E aí você começa a você recebe seu salário no primeiro mês, e eles te chamam sábado e domingo, você gosta. Aí um dia eles começam a te chamar no aniversário do seu filho, começam a te chamar quando você ia começar as suas férias. Aí você vai começar a ver que aquele valor que você ganha está cerceando o seu direito de ir e vir. Você começa a descobrir que desenvolveram-se outros sistemas, entre eles o dinheiro, para que você esteja a tempo e a ordem de quem quer que seja. Ser livre implica em nós reduzirmos as demandas do outro, precisarmos menos dos valores das coisas. Na medida que você começa a precisar menos,
de menos dinheiro, de menos valores, de menos comida, de menos roupa, de menos viagem. Você começa a ter tempo mais para ditar as suas próprias regras de liberdade. Constituir o seu próprio jeito de viver. Isso daí é algo que existe no mundo e vai existir pelo menos nos próximos 500 anos, quando se fala muito em liberdade. E o que você veio fazer na casa espírita? Eu vim para o céu. Aí você não vai para o céu. Você não vai para lugar nenhum enquanto a sua vida estiver algemada na terra, aprisionada na terra, aprisionada nos valores da terra, nas pessoas que estão na terra, nas pessoas que estiveram na terra, nos lugares que você constituiu na terra. Mantém-se aprisionado ainda em escravizamento. Quando nós falamos sobre os obsessores são aqueles nossos amigos e irmãos que geram a limitação do outro, a escravidão, simplesmente porque se sentem escravizados no sistema de vida distinto, no mundo invisível. Então nós falamos para os nossos companheiros, faça uma autoanálise. A primeira autoanálise é: quantas pessoas eu preciso do meu lado para eu viver? Da minha faxineira, da minha lavadeira, da minha passadeira, do meu gato, do meu cachorro, do meu periquito, né? De todos aqueles animais que estão ali no meu serviço. Quando você começar a dizer assim, sem isso eu não sei viver, é hora de você começar a ficar sem isso para aprender a viver, para aprender a exercer a liberdade sobre a sua própria existência, sobre a sua própria vida. Rever esses aspectos da força que nós usamos para manter algo junto de nós. Liberdade é algo que não precisa de força. Se você oferece a alguém algo bom, alguém fica. Não prenda as borboletas no meio do seu jardim. Mantenha o jardim limpo e arrumado, que as borboletas vêm. Você não precisa oprimir, comprar a borboletinha morta para botar ali em MDF, para enfeitar. Olha só como é que as coisas ficaram tão esquisitas que nós começamos a enfeitar a nossa vida de coisa morta. Porque nós não conseguimos preparar a nossa vida para que as coisas vivas sintam satisfação em chegar ali. Não é? Revejamos isso, a maneira com que a gente age com o próximo, o direito que nós damos ao outro de ser livre, o direito que nós oferecemos ao outro de experimentar o que nós experimentamos, de viver o que nós vivemos. Se você encontrar um mendigo na rua um dia, ele te pedir um cheeseburger lá do Farofas, né, um filezinho mignon cortadinho, se você tiver os R$11, dê isso a ele. Faça isso. Não precisa ir à padaria da esquina comprar a média com pão e manteiga e o café com leite, porque ele merece aquilo. Mas por quê? As pessoas têm o direito de exercer a liberdade de pedir. Né? Uma vez numa casa espírita que nós estivemos, fizeram a cesta básica, aí deram a cesta básica para o assistido. É uma coisa esquisita. O assistido é nosso irmão, hein, gente? Ele evacua, ele urina, ele mora, ele tem filho. Aquilo que você chama de assistido da casa espírita é o companheiro que é médium, que dá paz, tem energias, tem fluidos, tem percepção mediúnica. Isso tudo que você tem. O assistido não veio de Marte. Ele é da Terra e é um ser humano encarnado. Aí uma vez, uma casa espírita distribuiu uma cesta básica, aí o feijão estava cheio de caruncho. Aí a senhora caiu na besteira de falar assim, mas o feijão tá cheio de caruncho, pra quê? Caiu de pau em cima da mulher. Mas a senhora, tá vendo esse povo como é que é? Recebe de graça, ainda cobra o caruncho no feijão. Mas que esse feijão, ou seja, pobre tem que comer feijão com caruncho, porque tem muita proteína, já é feijão proteinado, direto com insetinho no meio. É uma coisa tão esquisita, a mente humana, nós não damos o direito ao outro de dizer que não está bom, porque ele é pobre, porque ele é infeliz, porque ele vive numa zona inferior. E a gente se irrita quando ele fala assim, quando o mendigo chega na parte da casa e fala assim, não só me dá um prato de comida? Aí ele leva o prato.
Lívia, dá para botar 1 minuto e meio no micro-ondas, deixando um pouco frio? Ela se indigna, não custa nada você ligar, não, até custa, 46% de aumento da água, mas não custa nada você botar o prato 1 minuto e meio no micro-ondas e aquecer a comida para o cara. A gente fica indignado quando alguém que está abaixo de nós manifesta o desejo, manifesta o gosto, o querer. Ele não tem direito, ele tem o direito de receber e pronto. Então isso tem que mudar. Porque se nós não mudarmos isso, que é básico, que é cotidiano, que ocorre direto, o tempo inteiro, nós não conseguiremos experimentar as coisas maiores do céu nunca. Jamais. Se nós não aprendermos o exercício de liberdade na terra, chegaremos no plano invisível, escravizando e escravizados. Da mesma forma, é na terra que a gente exercita isso. É Jesus chamando os discípulos, apóstolos, que era gentinha, de meus amigos, meus irmãos. Esse é o exercício espírita. Nós olharmos para aquelas pessoas que chegam, não queremos saber de onde elas vieram, quanto elas têm no banco, se são formadas em quê, mas olharmos olhos nos olhos, estarmos ombro a ombro, e bem-vindo, meu irmão. Nossa casa está aberta. O meu sonho, de verdade, é o dia que as casas espíritas vão acabar com as suas reuniões assistenciais. Que elas vão começar a dar cesta básica na reunião pública. Meu irmão, venha hoje à noite, assista a palestra. A gente é tão esquisito que a palestra que se faz para o assistido, ela é para analfabeto, ela é diferente. A gente olha para aquele indivíduo que está sentado na frente da gente como se ele fosse uma pessoa diferente. Tem que falar pititi, patatá, pititi, porque ele não entende. Entende sim. Entende, mas claro que entende. Mas a gente separa o horário, separa o dia, faz lá fora. Casa espírita não usa espaço nobre para não ligar para pobre, deixa lá fora no sol. Por quê? Porque é o nosso tempo de comprar. É uma festa que nós fazemos com ela, nós tratamos eles como debilóides. Nós lidamos com o pobre como retardados. E a única diferença entre ele e nós é o banco, é a conta. Mais nada. O resto são as possibilidades, mas a gente é assim, porque isso é um ranço que a princesa Isabel não tirou. Está agarrado na nossa alma que escravizou, que limitou, ou a nossa alma que foi escravizada e quer se vingar hoje daqueles opressores. Em ambos os lados. O nosso exercício enquanto companheiros espíritas é a libertação, a simplificação. Olharmos as pessoas ombro a ombro, sorrirmos para as pessoas, porque nós não somos diferentes. Somos alguns companheiros. E a vida é essa. E o centro espírita está aí para isso. Mais nada. Nós não estamos formando uma elite que veio ajudar a humanidade que sofre. Nós estamos juntando as pessoas para discorrermos sobre os mesmos temas, os mesmos assuntos, porque nós queremos chegar juntos no mesmo lugar, no reino dos céus e da paz. Que Jesus nos guarde, nos abençoe hoje e sempre, e que a liberdade não falte em nós. A gente viu recentemente um ato de manifestação onde as pessoas pedem justiça, pedem liberdade, pedem que seja jogada fora a corrupção. Mas eu quero perguntar aos companheiros, quem aqui pediu um recibinho médico que não usou para o seu primo, para o seu vizinho, para diminuir um pouco o seu imposto de renda, que você ia pagar muito, né? Nós falamos que temos que acabar com a corrupção. Aí você ainda justifica assim. Mas se eu não fizer isso, vai o dinheiro para o governo. Então tá bom, vou te lembrar uma coisa. Disse Jesus, dai a César o que é de César. Se César usa mal, ele que responda. Mas você faz certo. Então a gente é uma raça que é corrupta, é uma raça que cerceia, e nós instigamos a liberdade de voz, mas não oferecemos a liberdade de fato e direito que todos os seres humanos têm por viverem na Terra. A gente ainda limita o outro. E aí o mundo vai ficando desse jeito, né, Jorge? Cada dia que passa mais difícil, onde as pessoas não conseguem vislumbrar perspectivas, porque elas estão no chão.
não conseguem alçar voos, porque alguém prende, alguém limita. E a saúde é grande. Mas a casa espírita existe para que a gente viva isso, experimente isso e venha abrir as nossas asas em breve e voarmos, né? E levarmos as pessoas juntos conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Essa água aqui é minha? Mas eu ainda brinco com meus amigos que têm cães, eu ainda falo assim, o gato, pelo menos, não é um animal com submisso ao dono, né? Eu gosto disso, ensino muito. Às vezes eu me pergunto, como vem esse tema da escravidão, eu fico me perguntando como eu me escravizo. Quantas algemas eu ainda me coloco. Quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer o bem, mas voltei a minha atenção para o outro lado e me aprisionei. Quantas vezes eu tive a oportunidade de perdoar, de me aproximar daquela pessoa, mas o meu orgulho não deixou e eu me aprisionei. Quantas vezes eu tive a oportunidade de dizer a alguém o que eu estava sentindo e que eu não concordava com aquilo, mas não tive coragem e me aprisionei. Quantas vezes o comportamento do companheiro, da companheira não me agrada, mas eu evito falar, me aprisiono, sofro. Quantas vezes eu não concordo com o comportamento dos meus pais, dos meus irmãos, com a conduta, e não falo, me calo, adoeço e me aprisiono e vou me escravizando. E essa escravidão vai me adoecendo, vai cristalizando no meu corpo espiritual e vai criando raízes e chegando no meu físico. Quantas vezes eu tive a oportunidade de ser orientado os meus desequilíbrios, com as minhas oscilações emocionais, mas eu, por orgulho, achei que não precisava de ajuda e me aprisionei. Quantas vezes me disseram que eu tenho uma sensibilidade e que eu poderia trabalhar essa sensibilidade, essa mediunidade, para poder ajudar os outros. Mas por apego ao material, ao trabalho, ou às vezes à vaidade, deixei passar e me escravizei. Quantas algemas nós colocamos em nós mesmos? Quantas vezes somos nós os senhores de nós mesmos e nos tornamos escravos dos nossos comportamentos, dos nossos atos impensados, do nosso temperamento, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E a doutrina espírita está aqui, nos trazendo um vasto conhecimento para que a gente possa primeiro abrir os nossos olhos espirituais, depois fortalecer o nosso espírito e, consequentemente, ter coragem de abrir essas algemas.
e caminhar no Espírito. Mas os compromissos diários, o lazer, os amigos, são tão tentadores que não me deixam ter acesso, me cego e permitimos que vendas sejam colocadas em nossos olhos, nos escravizando novamente. Vamos fechar os nossos olhos agora e nesse momento pedir à espiritualidade que aqui se encontra que traga à nossa mente em qual momento eu me escravizei, com quem eu me escravizei, em que fase da minha vida eu me perdi, eu me aprisionei. Onde foi que eu deixei de olhar nessa estrada e permitir que os meus pés ficassem presos no meio do caminho? E peça a Jesus, ajude-me a reconhecer essas algemas. Ajude-me a reconhecer quem eu escravizei com o meu comportamento. Quem eu estou escravizando com o meu modo de ser, com o meu pensamento. Porque se caminhamos para espíritos evoluídos, seremos livres de toda imperfeição, de toda maldade, de todo peso. E eu não quero mais me sentir assim. Eu não quero mais caminhar cegamente e aprisionado como o velho comportamento. Peça a Jesus que toque no coração de vocês, para que vocês possam reconhecer aonde estão essas algemas e que possam se libertar. Que Jesus possa abençoar cada lar aqui representado. Que Jesus possa fortalecer a cada um de vocês. Que ao saírem daqui tenham a certeza que seus passos possam ser firmes e seguros, se tiverem essa intimidade com Cristo. E se desejarem reconhecer quais as algemas que estão em vocês, para que possam ser livres, libertos e evoluídos, como Jesus nos conhece.